Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez, Maria Soares, seja bem-vinda à nossa aula de Catecismo da Igreja Católica. Não é? Deixa eu ver aqui. O Alessandro Rodrigues Kadosh. Olá, Padre, sua bênção, Deus te abençoe. Vamos lá, então, quem tem o Catecismo, estamos já na página 580 do Catecismo, o número a partir de 2221. Deveres dos pais. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à formação espiritual. A primeira afirmação, veja, do Catecismo da Igreja Católica, neste número 2221, faz cair por terra, ou melhor, desbanca todas as críticas dos contemporâneos. Que a Igreja, não é, retardatária, ou seja, a Igreja que ficou na Idade Média, só vê o casamento como procriação. Parece-me que é uma Igreja que colateralmente ela educa os seus filhos, não é, para a castidade, alguns para o celibato, mas quando a Igreja afirma que o casamento, a essência é a procriação, para procriar tem que fazer sexo. Vejam. Os mestres da suspeita, sobretudo, quais são os mestres da suspeita, filosoficamente falando, para que vocês se interem? Karl Marx, não é? O comunismo socialista, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, vejam, que proclamou a morte de Deus, não é? No niilismo, seu artigo dentro da filosofia, e Freud, o pai da psicanálise. Sobretudo este, o último Freud, ele diz que numa forma colateral, a Igreja, veja, que recruza o sexo, mas aqui é desordenado apenas para o prazer, que a moral cristã, essa terceira parte do Catecismo fala da moral teológica, portanto, a moral cristã chama de hedonismo, só para que vocês se interem com os termos, né, técnicos, não é? De uma sociologia, mas também da teologia filosófica. A Igreja combate, mas ele critica, ele diz assim, não é? Quando a Igreja diz que o casamento é apenas para a procriação, ela de forma colateral, ela não está incentivando o sexo. Para poder cocriar, é preciso fazer sexo. Veja. E aqui a Igreja diz, não é apenas a procriação, o casamento, mas é na procriação, a cria, de fato, veja, a fecundidade do entrelace matrimonial está na transmissão da figura que o próprio, vamos pegar agora o Freud, não é? E desbancá-lo, na figura que o próprio Freud, não é? Pensou
Ou seja, as figuras de apego, a figura paterna e a figura materna. Estas duas figuras em comum unidade e comunhão, ou seja, no entrelace matrimonial, que é o amor, eles criam e eles educam no amor. Aqui está a razão, tá certo? É preciso ter algumas informações ulteriores para que possamos ler e pensar, meditar de uma forma ampla o catecismo da Igreja Católica, não só alojando, veja, e fazendo-a refém dela mesma, né? De uma visão contemporânea que a Igreja ficou no passado. A Igreja não tem condições mais, porque ficou na Idade Média, de falar para a sociedade contemporânea. Ou seja, para os seus cidadãos e cidadãs. Atenção, isso é uma grande mentira do homem pós-moderno. É uma grande mentira. Avante! O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível, e aqui é libertador, impossível substituí-los. Atenção, Estado! Atenção, governadores! Atenção, Distrito Federal, presidente, não é? Atenção, senhores deputados e deputadas federais, estaduais. Atenção, senhores prefeitos e vereadores, o executivo, o legislativo, o judiciário. Pelo amor de Deus, quando vocês forem formular tecnicamente as leis para as diretrizes de bases educacionais, que tenham ética, que tenham moral, que escutem a instituição mais velha, mais antiga do mundo, e que toda a base pedagógica, metodológica, didática, educacional, vem desta instituição. Foi a partir das paróquias, das dioceses, que nasceram as escolas paroquiais. É preciso estudar a história das universidades, a história das escolas, a história pedagógica. Atenção, senhores professores e professoras que estão aqui participando desta aula. Se inteirem, se apropriem desta história para terem argumento. Quem não é inteirado, quem não tem propriedade da história, da sua história e da história profissional, daquilo que quer ser, não tem passado, não tem memória, portanto. Veja, é preciso esses homens, essas mulheres que se propõem a fazer, não é? As leis, segundo alguns especialistas que não têm fé, que não estão comprometidos. A única base é a base econômica, financeira, se vai ter mais gastos ou não, quanto custa um aluno, que agora é número, não tem mais nome, se não tem nome, não tem identidade, já começa por aí a falha. A falha já começa por aí. Que as pessoas, que os alunos não têm mais identidade, são números, e de fato, né, eles são coerentes, porque equivale número mesmo, em números de bolsas de valores. Vejam,
Depois da escola nova, quando o Estado tomou para si a educação, a escolaridade, o ensino, queira que não, roubou também dos pais, tirou esse direito dos pais de educar, de ensinar moralmente. E por isso, domingo eu fiz uma crítica, ontem, não é, na missa pela manhã, diante da pedagogia do bom pastor. Tirou a doutrina, não se educa sem doutrinar. Não se ensina sem ter disciplina. É sine qua non esse artigo. E hoje se querem, veja, ensinar, educar sem doutrina, sem disciplina. O próprio Estado roubou dos seus estadistas, dos seus funcionários, dos seus profissionais, esse direito de doutrinar, de disciplinar, e querem que eles ensinem e eduquem. Voltemos para o texto. Mas eu quero voltar a frisar o que diz essa segunda afirmação. Veja, é quase impossível substituí-los. Substituir o quê? A educação dos pais. O direito e o dever de educação são primordiais, inalienáveis para os pais. Vejam. Inalienáveis aos pais. Atenção, não é? E o que diz, é o que diz a Familiares Consórcio, de São João Paulo II, documento sobre a família. Vamos avante? 2222. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Como pessoas humanas. Atenção aqui, vamos quebrar esta frase para entendermos primeiro. Senhores pais, pai e mãe, vamos quebrar primeiro, certo? A dignidade de ser filhos do pai e da mãe humanos só existe quando os pais e mães humanos olharem para os filhos primeiro como filhos de Deus. Quando vocês, o pai e a mãe, ainda olharem como o meu filhinho, o meu bebezinho, veja, a minha filhinha que nunca cresce, não é? A síndrome do Peter Pan nunca cresce, ainda é o meu garotinho, a minha garotinha, o meu bebê, a minha essas coisinhas. Enquanto vocês olharem assim, ficarão sempre no precipício, cairão sempre no barranco do desrespeito, do autoritarismo, do poder sobre o filho e a filha, até mesmo, veja, até mesmo de agir violentamente, até mesmo de explorar, até mesmo de abusar, como a gente está vendo existentemente no mundo, até mesmo do poder sobre a vida e a morte. Aqui está, veja, de forma negativa a base, não é, de todo o pensamento abortista. É que o filho é meu, a filha é minha, o corpo é meu. A mulher, dentro de uma ideologia feminista podre, desregrada, incoerente, ilegítimo,
sem sentido essas ideologias. Olha o que diz. Olhar para o filho como filho de Deus, como a filha de Deus, e os educar como filhos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, justamente, né, que os filhos têm que ser em tudo obedientes aos pais. Mas pais, por favor, respeite os seus filhos, não irriteis os vossos filhos, não provocais ou provoqueis os vossos filhos. Ou seja, não suscitar dentro de si os monstros, os demônios, veja, os fantasmas dentro dos vossos filhos. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos céus. Que maravilha, né? Maravilha. Não deveria ter outra lei. Aqui está muito clara. Está muito clara. Não deveria. Agora, na medida que, veja, aqui a lei, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, né, e todas as autoridades. Na medida que a gente vai destrinchando as leis, a gente vai se distanciando da original. Na medida que o edifício vai crescendo, ele vai se distanciando da base, a tal ponto, quem está no 35º andar não tem mais noção da base, que está lá por causa que existe uma base. Dá para entender essa metáfora arquitetônica. Não dá? Veja. E muitas vezes, a gente é assim. A gente vai ascendendo e perde a noção da base da qual nós saímos. E aqui, se é base que está nos segurando, nos sustentando ainda, que nos segura. Atenção! Vamos avante, 2223. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Vejam só, o catecismo da igreja como é pontual, coerente, coeso, portanto, não perde de vista. Não é? Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual, veja, a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. Deu para entender isso, né? A regra de uma família, de uma casa que quer se tornar lá. Veja, porque casa é composta de paredes. Tem uma estrutura física, certo? Mas para se tornar lá, depende muito dos que estão debaixo do teto. Pegue agora o caderno, ou se você está com catecismo, sublinhe ou sublinhe. Veja, atenção. O que podemos fazer para que a nossa casa se transforme um lar? Primeiro, a ternura. Segundo, o perdão. Terceiro, o respeito. Quarto, a fidelidade. Quinto e último, veja, o serviço desinteressado. O catecismo da igreja chama de regra. A regra. Como os grandes mosteiros têm a regra dos fundadores. Vejam? As grandes ordens
de vida consagrada tem suas regras. E é preciso ser, não é? A felicidade depende daquela regra. A vida de santidade depende daquela regra. Veja. Aqui também a família, diz o Catecismo da Igreja Católica. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Vejam. Vivendo essas regras, tudo que é de vício, tudo que é vício, vejam, transformação em virtudes. Esta requer a aprendizagem da abnegação, de um reto juízo, do domínio de si, condições de toda liberdade verdadeira. Olha aqui, para que aquelas regras, aquelas virtudes da ternura, do perdão, do respeito, da fidelidade e do serviço desinteressado, vejam, é preciso que cada membro faça o quê? Isso aqui é uma terapia, não é? É gostoso demais. Porque quando a gente só lê assim, não é? Ou quando dá aula de catecismo no geral, as grandes ideias do catecismo, vocês vão encontrar plataformas que vão dar grandes ideias do catecismo. Mas pegar parágrafo por parágrafo, número por número, talvez vocês só vão encontrar Padre Adivânio que não tem nenhuma presunção e preocupação de terminar o curso. Logo, começamos o ano passado, veja. Um ano. Tem mais de 100, 120 aulas. Mas destrinchar, ruminar, meditar, ver em cada palavra o seu teor, o seu conteúdo que é preciso ser vivido. E para isso, cada membro deve fazer o quê? Aprender. Ou seja, aprender. O quê? Abnegação. Negar-se a si mesmo, renunciar à sua soberba, à prepotência, à autossuficiência, à vaidade, o orgulho. É preciso isso. Veja. E com isso construir um juízo reto. Um juízo reto. E é interessante que aqui não é perda, não. Olhe da forma positiva. Eu sempre estou colocando a forma negativa e a forma positiva de se olhar, de se ver, de se interpretar. Se você entra nesse exercício, porque é um exercício, não é? Veja, você vai chegar ao domínio de si. E aqui eu quero cruzar com aquele dito que a gente diz chocosamente, não é? O costume de casa vai à praça, certo? Se você, a partir da sua casa, a partir do seu espaço doméstico, não é? Você vive as virtudes. E para vivê-las, o catecismo está dizendo que você tem que se exercitar como qualquer, veja, atleta que se propõe ir para uma Olimpíada e representar bem o seu país, não é? E representar bem, diga-se de passagem, é trazer a medalha de ouro. Então, cada membro precisa, não é, da renúncia de si. Cada membro precisa, veja, de um juízo reto. Amar, 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 mas pela verdade e pela justiça. E aí ele vai chegar ao domínio de si. Veja, o costume que foi vivido em casa, você vai exercê-lo na praça, onde quer que você esteja. Você vai ser uma pessoa virtuosa, onde quer que você esteja, certo? Porque você aprendeu no espaço da ternura, no convívio do perdão. Não é isso que diz o Catecismo da Igreja Católica? No respeito mútuo, da fidelidade no relacionamento. Avante!
Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Que maravilha, não é isso aqui? Vejam. E aqui é interessante. Está a educação plena para o consumismo, o capitalismo e o materialismo. Veja aqui. Os pais vão educar no seu seio de ternura, veja, a castração da ambição, não é? do egóico, do egoísmo, do narcisismo, no olhar para as coisas externas. Cuidado, mãe! Cuidado, pai! Na separação, sobretudo na separação, não é? A mãe que agora, por uma interpretação equivocada ou errônea, não é? Pensa que vai ser o pai, ser a mãe, substituir. E para substituir a presença do pai ou da mãe, começa a encher de coisas, de bens materiais, o filho. Você está educando para quê? Para as coisas exteriores. Para o materialismo. Para o consumismo. Para o capitalismo. Veja. Para o egoísmo. Quem é educado para não ouvir o não, quem é educado sempre para os sims, ou sim da vida, vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Ou vai ter que sempre se isolar, viver sozinho, porque ela mesma vai dar sempre o sim para ela mesma. Porque se a gente trabalha, convive com outras pessoas, a gente tem que desenvolver a capacidade de ouvir o não. E os pais têm que crescer nessa maturidade materna e paterna de saber ser sensível para a hora certa dizer o sim e dizer o não. Assim você está educando saudavelmente os seus filhos. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Vejam. Sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos. Ser-lhes-á mais fácil guiá-los e corrigi-los. Os maiores, vejam, pedagogos, não é? Aqueles profissionais do saber da educação, hoje estão na linha que os pais podem e devem educar os seus filhos, veja, com a sua história de vida. Com sua história de vida. Eu sou benquisto desta linha, que deve contar, veja, todas as suas fraquezas aos filhos. Deve sentar e contar a sua história. Que nem sempre foi assim como eles estão vendo, como eles nasceram. E para pobres, nasceram em berço de ouro. Os pobres de hoje não são pobres, minha gente. Não. Pobreza foi a que eu nasci. Que de fato não tinha nada do nada. Mas hoje, como pobre, você, mãe, você, pai, não é? Dar de tudo aos seus filhos. Eles não nasceram na pobreza. Essa coisa hoje já está ultrapassada de nascer em berço de ouro. Hoje os filhos nascem em berço de ouro. Tem tudo, porque tem tudo. Entendeu? Tem tudo. Agora, se você constrói um pensamento sempre em detrimento da vida do outro,
olhando pela janela do vizinho, o que é que ele tem em casa, aí sim, não depende mais de mim esse raciocínio. Entrar nesses pormenores, né? Que você sempre está pautando a sua vida, não é? Na vida do outro. Do que o outro já galgou, do que o outro já conquistou, do que o outro é, do que o outro tem. Aí não. Não é problema meu, é problema seu. Criar esses pensamentos complexos que geram sentimentos doentios. Que angustiam apenas. Não. Tá certo? Vamos avante. Então, ainda dentro deste número, não é? Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: aquele que ama o filho usará com frequência, atenção, se você está com o livro, você já viu. Se você não está com o livro, escute, certo? Não é uma coisa do Antigo Testamento. Ah, o Antigo Testamento era dente por dente, olho por olho, você fez, você aqui paga. A lei do talião. Efésios está no Novo Testamento. E aqui Paulo já está criando as comunidades. É o início da igreja. Já passou até mesmo o tempo de Jesus. Veja, estamos na igreja, no início da igreja, né? Já no segundo século da igreja. O livro do Efésios, que diz, veja, vou repetir, não é? E aqui com muito prazer, para ver o fundamento da Bíblia, que está totalmente, a pedagogia moderna é totalmente contra, não é? E a Xuxete, essa velha que quer ser novinha ainda, criou a lei da palmada. A lei da palmada, não é? Porque trauma de infância, aí criou a lei da palmada. Veja, aquele que ama o filho usará com frequência o chicote. Atenção. O chicote. Áurea Lima, verdade, guerreiro. Os pais têm que ser mais atentos sobre tudo. Verdade. A Áurea sempre me chama de guerreiro. Obrigado, Áurea. Vejam, aquele que educa seu filho terá motivo de satisfação no futuro. O que educa. E já o chicote representa o quê? É uma metáfora para dizer aquele que educa os filhos na disciplina, na regra, na doutrina, terá satisfação. Quem diz isso? Eclesiástico, capítulo 30, versículo de 1 a 2. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina, olha mais uma vez, e correção do Senhor. E correção do Senhor. Esse é um capítulo belíssimo, para você aprender o que é educar. Paulo vai ensinar. E Paulo foi o quê? Um soldado romano, veja, convertido, mas ainda, né, toda a disciplina lhe fez um bem enorme. Bem enorme, certo? Cuidado com esses traumas sem sentidos, esses bloqueios. Ah, padre, mas quando veja, já bota uma carinha, isso me dói. Veja só, porque eu fui criado de uma forma diferente, né? E aí eu não interpretei como foi um terror a minha vida, mas interpretei de uma forma positiva e me fez o que eu sou hoje. Veja, mas tem pessoas que se lamentam tanto pela sua criação, né? Da forma que foi criado, porque apanhou muito, porque não teve isso, não teve aquilo, e que ela não percebe o quanto ela conquistou o que é hoje, que não tem motivo hoje de reclamar da vida. E o que a vida fez um guerreiro mesmo.
mas bota aquela carinha, sabe, de ainda aquela criança indefesa, aquele coitadinho, aquela coitadinha, não é, que ainda sofre hoje. Eu não sei se vou perdoar minha mãe, eu não sei se vou perdoar o meu pai. Para com isso. Pelo amor de Deus, você não tem mais motivo de ser assim, de estar assim. Olha para tudo que você conquistou, para tudo que a vida lhe deu, que Deus permitiu você, veja, conquistar. Aonde você está hoje? Já passou de sei quantas fases e fica pegado a uma fase da infância. Já passou, veja, você saiu, você não é mais criança. Já passou pela adolescência, já passou pela juventude, é adulto e às vezes velho, está na última fase da vida, ainda fica reclamando, pelo amor de Deus. Então, como psicanalista, eu devo lhe dizer que o problema não está nos outros, o problema está em você. Não é? O problema está em você, não está nos outros. É preciso reconhecer essas realidades e saber que você tem condições de superar, sair desse lugar de coitadismo, de vitimismo, não é? Desse terreno minado de terror, campo de concentração de terror. Saia! Você já não está mais nesses lugares. Talvez a sua mãe já morreu há muitos anos, seu pai também. Veja, já foi sepultado e você ainda não sepultou os traumas, os bloqueios, as cenas, as situações, as imagens que ainda lhe deprime, que lhe adoece. Veja só. É preciso superar. E cuidado, viu? A gente só dá o que a gente tem. E você reclamou tanto dos pais, não é? E finda, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Acaba ou termina de educando os filhos da mesma forma que foi educado com os pais. E não se dá conta. Vamos avante? Quantos minutos? Vocês vão ver o meu dedinho aqui, não é? Deixa eu ver. Quantos minutos? 39 já. Vamos para este número. 2224. O lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. A partir do lar, a partir de dentro, a partir da casa, é que, veja, o ser humano, a pessoa, né, no seu perfil, caráter, personalidade, será treinada, veja, para assumir responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comprometimentos e das desordens que ameaçam as sociedades humanas. Vejam, as sociedades humanas. Eu não sei se vocês perceberam aqui o que o catecismo da Igreja Católica está dizendo e está assumindo. Veja que o sociopata, o psicopata, ele sai também da família. Os corruptos saem da família. Ah, mas político tal, porque falar em corrupção a gente lembra logo do político, não é? Venhamos e convenhamos. A nossa, sobretudo aqui no Brasil, que estamos quase fazendo bodas de ouro. 50 anos o país atolado na corrupção, né? Mas vamos fechar o parênteses por isso. Vejam. Mas político tal, ele estudou em escola católica. E é tão corrupto assim. Veja. Aí logo culpa a igreja. O catolicismo. Veja.
E a igreja está dizendo ao Estado, não é? Que o camarada é corrupto porque justamente tirou da família. E está dizendo à família que da forma desordenada, desestruturada, sem Deus, que ela educa e cria os filhos, ela cria e educa corruptos. Me desculpe, marginais para a sociedade. Aqueles que ficam à margem e fazem outros também. Mantém outros à margem. Por isso que é preciso destrinchar direitinho e perceber o pensamento, não é, da igreja para a sociedade. E lembrando, aqui é a teologia moral. A igreja não está falando apenas para os seus filhos. A igreja está falando para o mundo. A igreja está falando para toda a sociedade e todas as sociedades. 2225. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Veja o privilégio. Responsabilidade e o privilégio. Aqui me veio agora um pensamento, porque em cada ponto, né, afirmação, me veio um pensamento, uma interpretação. Veja. Como o mundo em tudo, em todos os aspectos, em todas as esferas e biosferas da sociedade, né, essa sociedade está sempre se distanciando de Deus. Veja, e o Estado tem culpa nas suas leis, sobretudo no judiciário, né? O legislativo faz para os judiciários aplicar, veja, que quando, não é, promove mais agora o contrato social, o casamento civil. O casamento civil. Se for só o casamento civil, ou apenas, não é, a convivência, a amigação, se perde esta graça que vem do sacramento do matrimônio. Se perde esse privilégio de evangelizar os filhos. Vejam. Por isso, os iniciarão desde tenra idade nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros arautos, os pais. Vejam o que diz aqui, não é? E o que diz é a Lumen Gentium, ou seja, luz dos povos, no número 11. E tantos outros também documentos, sobretudo o Código de Direito Canônico, no número 1136, vai sustentar essa postura da igreja. A lei da igreja, não é, que diz isso. Associá-los-ão desde a primeira infância à vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. Veja. O que a igreja está dizendo? Assim como ela diz para o Estado que a educação, veja, ética e moral dos filhos é direito e dever, veja, inalienáveis, como nós vimos, dos pais. A igreja também não toma para si isso. A igreja diz que é privilégio dos pais, dentro do sacramento do matrimônio, transmitir a fé, veja, para os filhos, antes mesmo da catequese. Eles transmitem dentro de uma vida testemunhal. E a igreja chama de arautos os pais na fé.
Já levando nos primeiros dias, e a igreja diz, com 30 dias, um mês, para receber o batismo. Receber o batismo. Veja que maravilha. Não é? Como a igreja, ela é honesta, ela é consciente e não quer tomar espaço de ninguém. Pelo contrário, quer conscientizar os seus filhos dos espaços que eles devem atuar, onde ele deve exercer, certo? Vou terminar aqui, senão vai ficar muito longa esta aula, e quero terminar, vou dar continuidade ainda, não é? A partir do número 2226. Esta parte. Depois a gente entra no quarto inciso, que é a família e o reino, não é? E o quinto, as autoridades na sociedade civil. A igreja tem um pensamento para ela, não é? E é maior este pensamento que a igreja tem para a sociedade civil, dentro da moral. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.